Então, hoje nós vamos ver como se calcula o índice de Moran. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra forma de fazermos semivariogramas, tá? Então eu havia mostrado para vocês como fazer semivariogramas utilizando uma malha, uma grade de pontos, certo? Como por exemplo aqui, ó, né? Nós temos coordenadas x no espaço, coordenadas y no espaço, e uma malha de pontos de amostra, né, de amostragem, onde foram obtidas as variáveis z, são as variáveis dependentes aqui que nós estamos interessados. Por exemplo, teor de umidade no solo. Esse desenho também pode ser visto assim, né, uma grade de pontos. Porém, a gente pode fazer uma amostragem na floresta em que os nossos pontos eles são aleatórios. Tá? Então nós podemos ter o seguinte, nós podemos ter uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma amostra aqui, outra aqui, outra aqui, e assim vai. Você simplesmente sorteia pontos GPS, coleta a umidade do solo e vai embora. Então aqui é outro desenho, né, aleatório, enquanto que aqui é um desenho sistemático para coleta de dados. A vantagem, né, do desenho sistemático, como aqui, ó, é que você pode, a partir de distâncias bem conhecidas, determinar manchas e padrões aqui dentro. Já aqui, ó, tem formiga aqui, né? Ou duas. Aqui, você não consegue detectar tão facilmente as manchas que haveriam no seu solo, por exemplo, de umidade ou qualquer outra coisa que possa estar acontecendo no solo. Esse desenho aqui, ele é um desenho que tem a vantagem da aleatorização, ou seja, você não vai forçar nenhuma coisa na amostragem, nenhum padrão que não seja um padrão que já existe na natureza. Né? Você não vai condicionar padrões por causa da amostragem sistemática. Aqui, ó, a gente tem que pensar no seguinte: como que eu vou organizar as diferenças entre as distâncias e fazer um semivariograma, como foi feito aqui, ó, com distâncias de 0, com distâncias de 1, se as distâncias aqui são únicas, né, entre um ponto e outro, provavelmente, e variam muito. Então essa questão é uma questão que vai ser contornada de uma outra forma. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que entre 2 e 5 a distância é 0, eles são vizinhos. Entre 5 e 6 é 0, entre 6 e 7 é 0. Por isso que aqui no cálculo da semivariância, né, de pontos distantes por pouquíssima distância, né, quase 0, é só a subtração de um vizinho pelo outro. Tá? Já aqui, ó, como que eu vou conseguir um número bom de pontos para fazer isso? Essa é a questão. Então, antes de qualquer coisa, eu vou ter que fazer uma lista de distâncias entre cada ponto e seus vizinhos, por exemplo. E é realmente isso que vai ser feito. Ó. Esse ponto eu vou saber qual é, tem que medir qual é a distância para aquele lá, desse mesmo para aquele lá, desse para aquele, e assim vai, ó, sempre dele para os outros. Tá? E aí eu vou anotando. Ponto 1 para o ponto 2, 1 metro. Ponto 1 para o ponto 3, 10 metros. Ponto 1 para o ponto 4, 5 metros. E aí vai, para todos os pontos. Vai gerar um número grande de combinações de pares de pontos. Só do 1 para os outros. Ó. Quantos deu aí? Só contar as linhas vermelhas. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu tenho que fazer do 2. Ó. Do 2 para o 3. Do 2 para o 1 já foi feito. Do 2 eu vou fazer com outra cor aqui para vocês verem. Vai. Aqui, ó. Do 2 para o 3. Do 2 para o 4. Para o 5.
e vai tudo de novo. Tá? Aí eu vou ter depois o quê? Uma lista bem grande, né? Imagine como vai ficar nebulosa essa figura para mostrar todas as interações aqui. Acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo fazer, né? Tá bem claro aí. Aí eu vou ter aqui, ó, depois, vou criar aqui com isso aqui, uma lista, por exemplo, ponto 1, vou fazer em vermelho para mostrar os originais, ponto 1 versus ponto 2, distância, 2 metros, 1 versus 3, distância, 5 metros, 1 versus 4, distância, 12, 13 metros, 1 versus 5, distância, 16 metros. Aí vai indo. 1 versus n, né, que é o último ponto, 7 metros. Depois eu faço 2 versus 3, 11 metros. 2 versus 4, 20 metros. 2 versus 5, 6 metros. 2 versus n, 21 metros. E vou até fazer n-1, né, o penúltimo, versus o último. 5 metros e 50 centímetros. Pronto. Agora, eu posso fazer uma distribuição de frequência e calcular as distâncias entre pontos que estão em distâncias assemelhadas. Tá? Então essa é uma forma alternativa de calcular semivariogramas para pontos que não estão nesse arranjo aqui, ó, bem pragmático, né, bem previsível de distâncias. Aqui o arranjo das distâncias é diferente. Então eu vou fazer o seguinte. Quais pontos aqui poderiam funcionar como uma classe? Por exemplo, pontos separados até 6 metros, vamos supor. Então eu faria o semivariograma desses aqui, ó, tá? Faria o semivariograma da distância mínima, por exemplo, 6 metros, vamos supor. Incluiria todas as combinações, né? 6 menos 5, 6 menos 2 e 5 menos 6. Faço todas as combinações, né, de variâncias desses pontos. Claro, aqui são as distâncias, né? Só falei das distâncias. Aqui, na verdade, a gente vai ter um valor lá que pode ser partes por milhão de cloro. 2,2. Então eu faria, na verdade, vou colocar outro aqui, 0,1. Na verdade eu faria 0,1 menos 2,2. Depois pego outros pontos bem próximos, que estão nessa situação aqui, ó, de 2 até 6 metros de distância. Separo esses pontos e para essa classe de pontos separados por essa distância limítrofe até 6 metros, incluindo esse, faço todas as combinações possíveis de semivariância, como aqui, ó. Cada valor menos o outro ao quadrado. Depois junto tudo, né, vai ter uma lista aqui dessas diferenças, desses pontos da mesma classe. Somo tudo, divido por 2 vezes n, que é o número de pares de pontos. Tá? Vou ter a semivariância para a classe de distância entre pontos, que vai de 2 até 6. Depois eu faço para a segunda classe de distância de pontos, por exemplo, de 7 a 13. Aí vai entrar esse aqui, vai entrar o 7, vai entrar o 11 também. Tá? Ah, esqueci daqui desse, ó. Tudo bem. Aí eu faço, vou colocar também azul aqui, ó. 1.26, foi o que foi medido aí. Aí 1,39. Todos esses separados por 7 até 13 metros, eu faço as diferenças de todos eles, ó, do primeiro para o segundo, desta classe em azul escuro, tá? E aí eu vou ter
o que seria essa segunda parte aqui, ó, que em vez aqui, ó, de ser os pontos separados por um outro valor, são os pontos da segunda classe de distância. Repito todo o raciocínio e divido por 2 menos n pares de pontos. Então, essa forma aqui é uma forma um pouco mais elaborada de você calcular um semivariograma para pontos que estão separados por distâncias muito diversas, tá? Por um tipo de amostragem aleatória. Enquanto que esse esquema aqui, ó, é um esquema para calcular semivariogramas e semivariâncias. Cada valor aqui é uma semivariância, e o conjunto dessas semivariâncias em função das distâncias, ó, é que vai originar depois o semivariograma. Tá? Eu até vou salvar isso aqui porque ficou bonitinho, viu? Semivar YouTube. Vou colocar na área de trabalho por enquanto. Pronto. Entendido essa parte? Então existem várias formas aí de calcular semivariâncias. Agora nós vamos entrar num cálculo mais complicado, que é o índice de Morin. O índice de Morin é um único valor calculado em função de covariâncias e variâncias pesadas, né, ponderadas por adjacências entre pontos ou não. E esse resultado vai te dizer se existe uma autocorrelação espacial no conjunto geral de dados. Tá? Então, nós vamos ter um exemplo numérico aqui, um pouco demorado até, eu vou tentar entrar em detalhes sobre ele. Então, são de dois tipos novamente. Tá? Você pode obter o índice de Morin ou Morin, até hoje eu não sei qual é a pronúncia certa, mas tudo bem, com coordenadas entre os pontos, né? Ou com pontos aleatórios obtidos por GPS. Tá? Nós vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Você tem as coordenadas dos pontos. Tá? Pontos aleatórios obtidos por GPS seria o que eu acabei de explicar para o semivariograma. Mas eu não vou abordar aqui. Tá? Vou abordar só um casinho mais simples, em que os pontos estão bem organizadinhos, como a gente viu anteriormente, nas apresentações anteriores. Não é preciso dizer que é importante vocês olharem, assistirem as apresentações anteriores, para entender do que eu estou falando aqui. Com todas as apresentações de matemática e estatística que eu estou colocando, é necessário que vocês acompanhem as apresentações. Elas seguem uma linha de raciocínio e elas seguem pré-requisitos. Você tem que assistir uma para entender a outra, né, na maioria dos casos. Então, esse primeiro tipo de índice de Morin, considerando coordenadas, fornece um único valor de I, que é o índice, que, se próximo a zero, indica baixa autocorrelação dos dados de uma forma geral. Tá? Quais dados? Os dados obtidos em Z, que é um valor de umidade do solo em função de coordenadas x, y. Tá? Esse aqui é o Morin, né? Olhando aí provavelmente para uma variância infinita, né? Nessa foto. E aqui existem alguns softwares que vocês podem ir atrás depois e tentar aprender de outra forma como fazer essas coisas utilizando programas. Mas é sempre bom mostrar para vocês como que a gente faz as coisas fazendo os cálculos mesmos, porque aí você vai entender o que pode dar de errado, se você confia ou não no resultado da computação. Acho que é mais interessante para formar o profissional ele entender o que ele está fazendo bem na calma, bem na tranquilidade e com detalhes. Não se assustem nesse momento, pois essa é a fórmula de I. Tá? Isso aqui é um I. Tá? Acompanhem sempre a minha seta aqui, ó, branca. Tá? Então, o índice de Morin ele é composto por duas partes. A parte de cima é cada valor observado num ponto, menos a média dos valores observados em todos os pontos, tá? Vezes um segundo ponto, menos a média de todos os pontos. Tá? E você vai repetir essa parte de cima para todos os pontos, pares de pontos, né? Pares de pontos. E esse W é um peso que vai ir cada vez nesse cálculo. Então, se eu fizer ponto 1 menos a média dos pontos, vezes ponto 2 menos a média dos pontos, vezes W. W nada mais é do que
peso, né? Weight do inglês. Ele vai me ajudar a dizer se eu devo considerar forçar aqui. São pesos escolhidos, na verdade. Você pode colocar 0, 1, 0,5, 0,6. Se você acha que pontos próximos devem ter uma maior covariância, uma maior proximidade dos valores da umidade do solo aqui, por exemplo, você põe um peso próximo a 1. Tá? Se você acha que eles devem, pontos muito separados, não adjacentes, devem ter em sua covariância pouca relação entre os pontos depois, você põe um peso bem próximo a 0, ou até mesmo 0. Tá? Isso você vai dividir pela variância de valores de umidade do solo, por exemplo, no ponto 1, menos a média de todos os pontos ao quadrado, fazendo isso para o primeiro até o último ponto. Tá? Então esse índice, o que ele é? Ele é um índice que determina a diferença entre as variações muito próximas dos pontos em relação aos pontos vizinhos, que se chama covariância, né? E os desvios de cada ponto da média, considerando pesos atribuídos para forçar, na verdade, um entendimento aqui de que pontos próximos devam ter valores parecidos. Tá? Tudo isso dividido pela variação, né, natural que existe, quase como se fosse um modelo nulo aqui, né, a variância dos valores da variável medida, umidade do solo, por exemplo, na parte inferior aqui, do primeiro até o último ponto também. E ainda tem aqui, né, vezes, vai fazer tudo isso, e aí vai multiplicar tudo isso por 1 sobre a somatória dos pesos. Tá? Então, se você usou peso 0 e 1, para cada par de pontas, você vai multiplicar por um desses pesos, e aí no final das contas você vai ter lá, se é 20 par de pontos, 10 tiveram peso 0 e 10 tiveram peso 1, o somatório do peso W é 10. Então vai ser 1 sobre 10, 0, 1 aqui. Ou simplesmente faz tudo isso e depois divide pelos pesos. Tá? Muito bem. Em alguns casos, aqui pode ser a somatória dos pesos dividido por N, seria um peso médio. Tá? Mas geralmente se utiliza somente a somatória dos pesos. Pronto, vamos direto para um exemplo para entender como funciona essa fórmula na prática e como a gente vai calcular essa fórmula para 10 pontos. Tá? Então nós temos aqui um exemplo, tem lá uma grade que a pessoa fez num solo, por exemplo, em 50 metros quadrados de solo, e aí numerou aqui, que é o espaço. Tá? Isso aqui é como se você enxergasse de cima um terreno baldio e aqui tivessem medidas aqui de qualquer variável Z aí, né? Por exemplo, capacidade de troca de cátions, teor de cálcio no solo, né? Então, nesse ponto 1 no espaço, no ponto 2, que está entre parênteses aqui no espaço, e aqui o valor de Z. Ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu coloquei Z justamente para dizer que esses valores de 4, de 5, são valores de uma terceira variável. As coordenadas estão aqui, né? Coluna 1 com linha 1, ponto Z, que não tem valor aqui no caso. Tá? Então existem dois lugares aqui, duas coordenadas que não há valores. E isso foi feito de propósito no exemplo que está no sítio aí, que eu vou mostrar depois embaixo o link. Tá? Muito bem. Esse é um sistema de coordenadas. Tá? Outro sistema de coordenadas seria a gente fazer o seguinte. Dizer que na intersecção da linha 1 com a coluna 2, nós temos 4,55. Tá? É quase o mesmo sistema, na verdade, só que colocado aqui, ó, os dados de uma outra forma. Tá? Então a intersecção da linha X
com a coluna Y vai originar meu ponto 1. Tá? A coluna 3 com a linha 1 vai originar meu ponto 2. Então aqui eu poderia colocar uma outra coluna dizendo ponto 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E aqui as coordenadinhas desses pontos. Na verdade, a gente não vai usar esse sistema de coordenadas aqui para calcular tudo. A gente vai usar justamente uma coluna que não tem aqui, que é o ponto 1, 2, 3 e 4. Depois a gente vai colocar essa disposição dos pontos assim, nesse sentido, e depois nesse sentido vertical, e vai fazer um outro sistemazinho para calcular as coisas. Já vou mostrar como é que vai funcionar isso com as tabelas. Tá? Que é aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai esquecer que tem coluna 1 e linha 1, coluna 2 e linha 2. A gente vai pegar aqui, justamente aqui o que está entre parênteses. Ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. E aí a gente vai pensar no seguinte, na linha e na coluna. Qual é a distância do ponto 1 para o ponto 1? É 0, né? É o mesmo ponto. Então a gente vai criar uma matriz de adjacências e atribuir pesos W para as condições. Por exemplo, do ponto 1 em relação ao ponto 1, qual é o peso que eu tenho que dar para essa relação? E aqui foi convencionado pela pessoa que fez lá no site esse exemplo. Tá? Deixa eu ver, cadê o site? Só vou colocar aqui. Ah, está aí. Ó. Tá? Então, como a distância do ponto 1 para o ponto 1 é 0, né, eu coloco, né, em toda essa diagonal aqui, ó, 0. Tá? A adjacência é nula, né? Ele é ele mesmo. Então, não precisa fazer isso. O ponto 1 em relação ao ponto 2. Ó, aqui está o ponto 1 e o ponto 2. Eles são adjacentes na linha, né? Ó. São vizinhos imediatos na linha. Então, convencionou-se, nesse exemplo, de colocar 1. Então, esse 1 vai validar depois a covariância aqui, o que vai ser a multiplicação disso vezes isso, tirando as médias, e vai dar um peso grande para essa relação entre pontos próximos, né? Fazendo com que o índice de Morin, lá no final das contas, ganhe valores bastante altos, se afastando aí do aleatório. Justamente um peso grande como esse, e esses pesos eles são um tanto subjetivos. Tá? É uma opção do autor aqui colocar 0,1. Poderia ser outras coisas, como eu já falei, 0,2, 0,3, ou o inverso da distância. Né? Por exemplo, se eles estão separados aqui por 2 metros, eu poderia colocar o peso aqui 0,5. Né? É 1 sobre 2. É o inverso da distância. Se eles estiverem separados por 100 metros, eu poderia colocar aqui o peso 0,01. Ou seja, ele vai tornar cada vez menor a contribuição desses valores para o índice de Morin com 0,01 vezes a diferença dessas distâncias tirada a média. Tá? Então, quando eu ponho um peso muito baixo aqui, ó, eu estou forçando o cálculo a me dizer, ou o inverso da distância, eu estou forçando o índice de Morin, que vai ser um valor baixo e vai me dar aleatoriedade no padrão de distribuição de todos os pontos aqui, um em relação a todos os outros e todos em relação a todos, na verdade, né? Pois é um índice que computabiliza todas as relações possíveis aqui. Basta lembrar que o índice de Morin ele vai de menos 1 a 1. Esse 0, ou muito próximo de 0, é a ausência de autocorrelação no espaço. Ou seja, as variáveis coletadas aqui, 5, 4, elas significam que não há nenhum padrão, nenhuma mancha determinando o valor dessas variáveis. É caos, é aleatório. Quando que 1 tem um significado bem diferente disso, né? Existe autocorrelação, e menos 1, se não me falha a memória, existe autocorrelação negativa. Ou seja, existem um valor alto, geralmente acompanhado de um valor baixo, acompanhado de um valor alto, acompanhado de um valor baixo. É um zigue-zague aqui, altos e baixos, indicando talvez, como que eu vou dizer, manchas no solo, por exemplo. E uma autocorrelação positiva indica que os valores vão crescendo aqui até o topo do morro e depois vão descendo numa versão mais estendida dessas variações a curta distância que a autocorrelação negativa mostraria. Tá? Isso não é trivial de entender. Vocês podem até estar preocupados, nossa, não estou entendendo quase nada que esse cara está falando, mas com calma a gente vai assimilando tudo isso. Voltando aqui, tá? Então,
sempre que combinar o ponto com ele mesmo, o peso das adjacências é 0. Pontos bastante próximos, ele colocou 1. Tá? Pois 2 é muito próximo de 1. Ó. Aqui está 1 entre parênteses, 2 entre parênteses. Do 1 para o 3, ó, o 1 está aqui e o 3 já está aqui. Ó. Forma uma diagonal, né? Já há uma distância maior. Ele optou por colocar 0. Do 1 para o 4, são vizinhos aqui na coluna. Ó. Ele optou por colocar 1. Ó, aqui é o 1 com o 4 e ele optou por uma adjacência de 1. Tá? Então o ponto com ele mesmo, a adjacência é 0. Pontos bastante vizinhos, sem estarem em diagonal, ele optou por colocar 1. E pontos em diagonal ou muito distantes, ele optou por colocar 0 para tudo. Tá? Então nós temos os pontos originais, temos a distribuição desses pontos, não são nas coordenadas dos pontos, pode ver que é o número do ponto, em linhas e colunas, e a configuração de onde a gente coloca a adjacência 0 e 1. Feito isso, só tem uma explicaçãozinha aí que ainda falta, né? É que temos que somar tudo isso, pois vai lá no cálculo final, no 1 sobre os pesos, né? Para calcular o I. Então, a soma, ó, 1 mais 1 são 2, 3, 4, 5. Somando todos os 1s que existem aqui, vai dar 26. Esse é um valor que a gente tem que ter incorporado aí. Pronto. Agora nós vamos fazer um cálculo mais complicado com os mesmos pontos, que é a matriz de variância e covariância. O que é isso? Primeiro nós vamos ver essa parte aqui, ó, da apresentação, onde nós temos a listagem dos pontos originais, Z de I, que é nada mais do que o valor da variável teor de cálcio, por exemplo, naquele ponto. Então aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Aqui tem valores negativos, mas tudo bem, é menos 5, menos 4. É a variável que você coletou e mediu no campo, tá? Para aquele ponto. Somando tudo e dividido por 10, você vai ter a média, certo? 1,02. O próximo cálculo, para começar a fazer uma matriz que vai nos ajudar a calcular depois o índice de Morin, já tendo a matriz dos pesos guardada num canto lá, a gente vai usar ela depois, é cada valor menos a média. Então 2,24 menos 1 é 1,22. 3 menos 1 é 2. 4 menos 1 é 3. Então são as diferenças de cada valor com a média. Pronto. Ao elevarmos esse valor aqui ao quadrado, nós vamos ter a última coluna aqui, ó, tá? Que é a variância, né? É cada valor menos a média ao quadrado daquele ponto em questão. Por exemplo, a variância do ponto 1, cujo valor era 2 e o valor médio era 1, é 2 menos a média elevado ao quadrado, vai dar 1,48. Tá? Fazemos para todos os pontos a variância, cada valor menos a média ao quadrado, e fazemos a soma de tudo isso. Vai dar 196. Aí eu vou construir uma matriz de variância e covariância, que é dispor os pontos aqui, ó, numa linha, dispor novamente em cinza aqui os pontos numa coluna, e onde encontra o ponto 1 com o ponto 1 nas linhas e colunas em cinza, eu ponho a variância. Podem ver, 1,48 e 4,32, repete os valores aqui calculados, 1,48 e 4,32. Então, essa é a diagonal da variância. Agora eu tenho que fazer a diagonal da covariância. Tá? Vejam que cada valor menos a média, eu coloquei aqui também, ó, acompanhado do ponto. Tá? Então aqui ele volta a acontecer aqui. Ó, tá? Porque o cálculo da covariância nada mais é do que covariância do ponto 1 com ponto 1 não vai existir, porque já é a variância aqui. Tá? Aqui é o lugar para a variância. Covariância vai existir do ponto 1 em cinza para o ponto 2 em cinza. E nada mais é
do que a diferença entre 1,22 e 2,8. Tá? Querem ver aqui? Ó? Então aqui tá como surgiu 1,22, só explicadinha. Da onde que surgiu aquele 1,22 lá. Da onde que surgiu a variância, que é aquele valor lá. E agora de onde que vai surgir a covariância. Tá? É o 1,22 menos o 2,8. E aí vai dar para o ponto 1 e 2. Ah, desculpe, não é menos, né? É vezes. Perdão, pequeno erro aqui. Tudo aqui era diferenças, né? Subtrações. Aqui na covariância, pequeno engano meu aqui, é a multiplicação. Claro. Pensando em 1 menos 2 daria 3, não daria 2. Então é 1 vezes, é 1,22 vezes 2. Tá? Então, para covariância, o que eu uso? Valores, os desvios da média, né? O que cada valorzinho desviou da média, vezes o que cada valorzinho desviou da média. Para ponto 1 e ponto 2, que é onde posso calcular, vai dar 2,53. Para ponto 3 e ponto 1 vai dar 4, né? Pois é esse 3,53 aqui, vezes de novo 1,22. Então, retirando os dados da coluna diagonal, da diagonal principal aqui dessa matriz, todos os outros valores, e são muitos, serão obtidos por essa fórmula aqui, ó, covariância. Tá? Utilizando esses valores aqui, que são replicados aqui. Para combinações entre pontos quaisquer. Né? Por combinação do 4 com o 7, é o 6,17 vezes o 4,52. 4 vezes 6, mais ou menos aqui, 24. Né? Mais uma etapa concluída. Né? Agora vem o pulo do gato, que nada mais é do que a multiplicação das duas matrizes que a gente trabalhou até agora. Aí eu vou pegar aquele W, né, o peso zero do ponto 1 com ele mesmo, e vou multiplicar pela variância. Pois eu estou trabalhando aqui na coluna diagonal. Então a coluna diagonal sempre vai ser os pesos da coluna vezes as variâncias da coluna. Para a intersecção entre ponto 1 com ponto 2, eu vou pegar o peso que estava lá, que é 1, e vou multiplicar por quê? Pela covariância, que eu acabei de determinar aqui, ó, com a multiplicação do 2,8 vezes o 1 e 22. Então vai ser 1 vezes 2,53. Fazendo tudo isso, né, o que nós vamos ter? Vamos ter uma matriz de pesos vezes variâncias. Certo? Que é justamente a matriz que está aqui embaixo. Ó. Então, 0 vezes 1,48 deu 0. 1 vezes 2,53 deu 2,53, coloquei lá. Tá? Pode ver que aqui repete tudo, né, praticamente, porque é aquela matriz. E aqui sim temos valores combinados, são resultados dessas combinações das duas matrizes aqui. Então aqui nada mais está explicado no texto que eu acabei de falar para vocês aqui, como que surgiu o 0 e como que surgiu o 2,53 aqui nessas casinhas dessa matriz. E vocês, infelizmente, vão ter que fazer um bom café e fazer para todas as casinhas aí essa multiplicação dessa matriz por essa. Na verdade não é uma multiplicação de matrizes no senso matemático da palavra, né? É uma outra coisa, na verdade, não é multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes, a rigor, é outra coisa. Mas, só um detalhe matemático aí. Agora em verde vai aparecer exatamente de onde surgiram os valores lá. O que é importante agora? É você somar nessa linha aqui, ó, todos esses resultados de matriz peso vezes matriz variância e covariância. Então, 2 menos 7 vai dar menos 5 praticamente aqui. Ó. E aí depois que você somou todas as multiplicações, né, todos os resultados das multiplicações entre matriz peso e matriz variância e covariância, na linha você vai ter essa última coluna e vai fazer a somatória geral, sempre aqui considerando sinais, pessoal. Tá?
Então aqui é negativo, esse 50 menos 38 vai dar uns 12 aí, né? 14. Positivo. Esse 42 positivo com 45 negativo vão se anular praticamente. Vai sobrar 3 negativo. E lá no final vai dar 16 e 19. Dito isso, estamos quase prontos para calcular o índice de Morin. O índice de Morin vai ser o quê? Vai ser tamanho da amostra, né? 10, vezes esse 16,19, que é o resultado mais complexo que a gente tem, resultado de multiplicação de matrizes, dividido por, o que é 26? Lembram? É a somatória dos pesos W vezes a variância. Tá? Então o índice de Morin é uma proporção entre covariâncias dividido por variâncias, considerando pesos. E no nosso caso aqui, ó, deu 0,03. Tá? Muito próximo a zero, indicando que provavelmente é um padrão aleatório dos dados originais aqui, ó, certinho? Tá? Então é muito próximo da aleatoriedade o processo espacial que originou esses valores. Não estão autocorrelacionados no espaço como um todo. Tá? Essa é a nossa interpretação. Dito isso, espero ter contribuído para mostrar como funciona esse cálculo difícil do índice de Morin, talvez o cálculo mais difícil que eu tenha explicado para vocês até agora. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que esse valor ele pode ser associado a uma probabilidade de erro. Eu não vou explicar aqui exatamente como faz isso, porque é bastante complicado. Você precisa fazer esse processo que a gente mostrou, que demorou até agora quase 40 minutos para explicar para vocês, para fazer uma distribuição de índices de Morin possíveis com base em rotação das coordenadas originais. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar aleatoriamente aqui de lugar os pontos, vou fazer todo o cálculo umas 50 vezes, ou umas 100 vezes. E aí eu vou dizer, vou criar um modelo nulo, né? Eu vou dizer qual é a chance probabilística de eu ter obtido esse valor aqui. Tá? Ou de ter, no caso, se eu tivesse obtido aqui 0,7 de índice de Morin, seria um valor bastante alto, indicando autocorrelação. Qual é a chance de eu ter obtido por pura sorte, depois de simular 100 vezes rotacionando a posição dos pontos, 100 índices de Morin, qual é a chance de eu ter obtido o índice 0,7? Eu posso fazer 100 permutações naquelas coordenadas, calcular 100 vezes o índice de Morin. Em 95%, 96% das vezes, vai dar um índice baixinho aqui, ó, indicando que os dados são aleatórios, não estão autocorrelacionados no espaço. Mas em 4 vezes poderia dar um índice 0,7. Então, se eu tivesse obtido no cálculo o índice 0,7, feito todas as permutações e chegado à conclusão que ele é muito raro, eu diria que existe um padrão de autocorrelação positiva, significativo, com chance de erro menor do que 4%. Tá? Agora imagine, né, fazer tudo isso que eu acabei de explicar aqui 100 vezes para concluir que em 99% das vezes vai dar um índice assim, e aí eu vou rejeitar a hipótese alternativa, né? Vou aceitar a hipótese H0 de que esse índice realmente veio de uma população de índices que indicam realmente um padrão aleatório no espaço, não há autocorrelação. E agora, dito tudo isso, espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem como funciona aí o cálculo em índice de Morin. Deixo um grande abraço para vocês e a sugestão de que vocês continuem persistindo aqui em assistir os vídeos e entender essas coisas. Tá? Porque é difícil achar alguém disposto a explicar isso em português para vocês, como eu estou disposto. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que tudo isso eu estudei sozinho. Tá? Eu peguei, li as coisas e mostrei os exemplos para vocês. Então podem haver pequenos deslizes aí na apresentação, espero que vocês sejam compreensivos com isso. Agora, realmente a chance de estar certo que eu expliquei é grande, tá? Não está errado não, tá? Confiem no professor. Um grande abraço e até a próxima, tá?